Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e de oração. E como sempre, eu quero te convidar a estar comigo até o final desse vídeo. Eu quero orar por você ao final do vídeo, te abençoando esse devocional que juntos estamos fazendo aqui e também te convidar a ler comigo a palavra de Deus. Hoje nós vamos entender que as orações não precisam ser grandes. E vamos ver um homem que aparece basicamente uma única vez na Bíblia aqui, mas tem uma oração extraordinária. E a palavra fala como Deus respondeu essa oração. Então, se você puder, abra sua Bíblia comigo ali no primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Então, tome a sua Bíblia comigo, vamos ler, vamos conhecer esse personagem tão interessante e conhecemos também a oração que esse homem fez aqui e que tem nos inspirado até hoje. Pessoal, preciso de pedir desculpas porque a gente tem um ruído aqui no fundo, mas não se preocupe, é porque está chovendo muito e a chuva costuma vazar aqui no microfone, então vai ter um ruídozinho no fundo, mas eu tenho certeza que não vai atrapalhar o nosso devocional. Então, vamos continuar aí com a palavra. Primeiro de Crônicas 4:9. Jabes foi o mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, porque com dores dei à luz. Jabes invocou o Senhor, Deus de Israel, dizendo, quem dera me abençoares, expandisses o meu território, e que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Jabes significa dor, sofrimento, porque assim é que se fazia naquele tempo. Dava-se nome aos filhos de acordo com algum significado, algo que tinha acontecido ali no nascimento, enfim. Jabes é um desses que ganhou um nome muito ruim, que dizia que era dor, né? Vivenciava dor. E quando Jabes faz essa oração, uma pequena oração, uma curta oração, mas cheia de significado e cheia de poder de Deus na resposta. Porque, veja bem, Jabes diz para Deus assim, quem dera me abençoastes. Jabes aqui, ele pede a Deus favor, pede a Deus graça, que reverta o significado ali do seu nome, sendo um nome que significava dor, né, sofrimento, para a bênção. Deus pede a Deus favor, Jabes, melhor dizendo, pede a Deus favor, pede a Deus que seja abençoado, que a mão de Deus seja sobre ele o abençoando, e especialmente no tocante à sua identidade, aquilo que Jabes era. Depois Jabes diz assim, e expandistes o meu território, no sentido de que aumenta a minha influência, o meu poder, aumenta a minha capacidade de produzir o meu propósito, aquilo que o Senhor coloca nas mãos para eu fazer. Depois ele fala assim, que a tua mão esteja comigo, ou seja, uma posição de dependência de Deus, alguém que agora está sendo abençoado por Deus, que tem as suas fronteiras, a sua influência ampliada, né, com a expansão do seu território, ele agora precisa de favor divino, precisa de algo sobrenatural, no sentido de se manter na dependência de Deus. E ele diz, né, que a tua mão esteja comigo, ou seja, eu dependo do Senhor. Mesmo que tu está me dando agora poder, influência, bênção, mas eu continuo precisando do Senhor para continuar a jornada que o Senhor confiou. E essa expansão territorial também fala sobre o poder servir a Deus com mais condições, com mais recursos. E depois ele fala, preserva-me do mal, para que não me venha aflição. E aqui ele clama a Deus por proteção, clama a Deus por segurança, para que Deus o guarde, preserve-o do mal, para que não lhe sobrevenha aflição. Então são 4 pedidos muito específicos, muito importantes que Jabes faz e nos ensina muito acerca da oração.
Claro que aqui Jabes, inspirado por Deus em fazer essa oração. E nós também podemos orar inspirados por Deus. E como nós podemos orar inspirados por Deus? Quando nós oramos a palavra, que é o tema central do nosso canal. Orar a palavra. E o que significa orar a palavra? É você fundamentar, respaldar as suas orações nos princípios, nos valores e nas promessas que Deus deixou para nós aqui na palavra. E para isso nós precisamos conhecer que promessas, que princípios, que valores são esses, para que a nossa oração ela seja como a oração de Jabes. Uma oração que responde aquilo que Deus trouxe na palavra para nós. Deus quer nos abençoar, sim. Jabes pediu a bênção, favor, graça, ação de Deus em mudar a nossa história, em mudar a trajetória da nossa vida, a bênção de Deus. A bênção de Deus ela vem carregada com a presença de Deus. Jabes pede expansão territorial, ou seja, expansão de influência, maiores recursos para servir a Deus, para prosperar na terra e fazer o nome do Senhor conhecido cada vez mais e com muito mais intensidade. Depois ele pede que a sua mão esteja comigo. Jabes se coloca numa posição de submissão e dependência de Deus, sabendo que se Deus não abençoar, se Deus não estiver com ele, nada, absolutamente nada vai prosperar. E depois Jabes pede a Deus que o preserve do mal, ou seja, o guarde, o traga em segurança, livre dos seus inimigos, livre de sofrimentos e dores, que fecha mais uma vez o entendimento de que ali Jabes, o nome Jabes, que significa dor, trazia uma marca muito forte na vida dele. Olha só, uma oração curta, mas uma oração que a palavra diz assim: e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Isso é maravilhoso. E olha que no meio, sabe, de todas essas, toda essa escritura do livro de Crônicas, que traz tantas e tantas histórias, o nome de tantas e tantas pessoas, aqui Deus separa esse pequeno trecho para falar desse homem Jabes. Pelo menos até onde eu sei, não tem nenhum outro lugar aqui que na Bíblia que vai falar sobre Jabes. Mas Deus deixou para nós esse exemplo, esse ensino, essa oração. Então, tem também, sabe, um livro. Esse livro ficou muito famoso, de Bruce Wilkinson, que se chama A Oração de Jabes. Esse livro ficou muito famoso, muito conhecido aqui no Brasil. Se você puder, procure esse livro, né? Bruce Wilkinson, A Oração de Jabes. Vai te abençoar muito esse livro. Então, fica para nós aqui esse exemplo, fica para nós aqui essa palavra que nos edifica e nos inspira a orar sempre e cada vez mais baseados na Bíblia, fundamentados nos princípios, valores e promessas que Deus tem para nós em sua palavra. Então, com esse exemplo, que esse modelo aqui que Jabes nos envia, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai querido, muito obrigado por esta palavra, muito obrigado por este exemplo que o Senhor deixou para nós aqui de Jabes, que fez essa oração tão sábia, tão direcionada pelo Teu Espírito. Por isso, dessa mesma forma, Pai, nesse dia eu oro ao Senhor sobre a vida de todos esses que estão comigo aqui. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor faça expandir o território, a influência de cada um, que a sua mão esteja conosco, Pai, sobre a vida, sobre a minha vida, sobre a vida de todos esses que estão aqui comigo nesse momento de oração. Que o Senhor preserve cada vida aqui do mal, para que não sobrevenha aflição. Nós, Pai, inspirados por Jabes, apresentamos ao Senhor esta oração, crendo, Pai, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que nós pedimos e pensamos, e que o Teu Espírito Santo faça uma aplicação dessas verdades no coração de cada pessoa que está comigo aqui nesse tempo de oração, e que haja revelação, compreensão acerca, Deus, da Tua palavra, que cada um desses que estão aqui comigo, quando abrir a Bíblia para ler, recebam do Senhor entendimento e revelação, e hoje e para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Se inscreva aí no nosso canal, deixa o seu comentário, o seu pedido de oração, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva, né? Eu te peço mais uma vez para a gente
engrossar essas fileiras, vamos chegar aí nos 1.000 seguidores, estamos quase lá. Quando passa de 1.000, a gente consegue mais privilégios aqui no YouTube, até mesmo para que a gente possa fazer mais vídeos ao vivo, porque o YouTube facilita mais a partir do momento que a gente consegue ter mais de 1.000 seguidores. Então, vamos trabalhar juntos para que a gente possa expandir cada vez mais, assim como essa oração que nós fizemos, assim, que o Senhor venha expandir o nosso território aqui no YouTube. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.